Depois de um dia puxado, você toma banho, troca de roupa, cai na cama pensando: agora eu apago em 3, 2, 1. Só que não. Você muda de posição, vira de lado, pega o celular, rola o feed, olha pro teto, começa a pensar em tudo o que precisa fazer amanhã, nas conversas estranhas que teve hoje, naquela mensagem que talvez não devia ter mandado. Então você fecha os olhos com mais força, como se isso fosse convencer o cérebro a desligar. Spoiler, não convence. O relógio continua andando. Meu Deus, já se passaram 2 horas? Você faz as contas mentalmente. Se eu dormir agora, ainda dá pra ter umas 4 horas. Mas o sono não vem. Mas e se existisse uma técnica, quase uma lenda da internet, que promete fazer qualquer um apagar em 2 minutos? A ideia é, no mínimo, tentadora, né? E para deixar a coisa toda ainda mais inacreditável, dizem que a taxa de sucesso, depois de 6 semanas de prática, chega a 96%. Mas calma, eu não vou repetir o que você já viu por aí. Eu vou te contar o que ninguém te conta sobre essa técnica. Ela nasceu lá na Segunda Guerra Mundial. Foi criada para os pilotos de caça. Pensa só no nível de estresse. Um erro por cansaço ali era fatal. Então, o objetivo era fazer com que eles conseguissem dormir em qualquer lugar, a qualquer hora, para se manterem no auge. Mas antes de sair tentando aplicá-la, tem um porém gigante aqui. E agora, décadas mais tarde, ela ressuscitou e virou esse fenômeno da internet. Existe um consenso entre os especialistas. O ambiente e os seus hábitos são a base de tudo. Tentar relaxar num quarto bagunçado com luz e barulho é como tentar acender uma fogueira debaixo de chuva. Simplesmente não vai dar certo. Antes da gente ir direto para a famosa técnica militar, a gente precisa preparar o campo de batalha. Sabe por quê? Porque uma boa noite de sono começa muitas horas antes de você sequer pensar em deitar. Agora presta atenção nisso aqui. Ficar olhando o relógio à noite é um sabotador silencioso. Cada vez que você olha e vê que já passaram 10 minutos, o estresse aumenta, o cortisol sobe e o sono vai embora, vira uma bola de neve. E a temperatura do quarto? Parece detalhe, mas não é. Especialistas recomendam algo em torno de 18 a 20 graus. Por quê? O corpo precisa diminuir a temperatura interna. Um ambiente mais fresco ajuda exatamente nesse processo. Para que o seu cérebro entenda que é a hora de desligar, o seu relógio biológico exige que esse termostato interno diminua exatamente em média 1,5 graus Celsius. E aqui vem um paradoxo interessante. Banho quente ajuda a dormir, mas não é pelo calor em si. A água quente leva o sangue para a superfície da pele. Quando você sai do banho, o calor se dissipa rapidamente e a temperatura interna cai. Esse choque térmico leve manda um recado direto para o cérebro. Hora de desligar. Ou seja, antes da técnica, a gente precisa remover os sabotadores. O protocolo ideal é um banho morno a quente de 10 a 15 minutos, cerca de 1 a 2 horas antes de deitar. Ou seja, você está manipulando o seu termostato biológico de um jeito completamente legítimo. E claro, nada de cafeína ou outros estimulantes até 8 horas antes de deitar. A cafeína bloqueia a sensação de sono e confunde seu relógio biológico. Um energético, café ou chá que a contenha, tomado 3 horas antes de dormir, atrasam a melatonina em 40 minutos. Você pode até não sentir nada, mas seu cérebro tá lá pensando, gente, tô na rave. Além disso, comer muito perto da hora de dormir também atrapalha. Mas ir pra cama com fome também é ruim. Então nada de ir com o bucho muito cheio ou vazio. A atividade física melhora a qualidade do sono e a regulação da temperatura, isso é fato. O problema é o timing. Exercite-se, mas o relógio é o juiz. Exercício intenso eleva o cortisol, a temperatura corporal e o estado de alerta por até 3 horas depois. E sobre cochilos, são ótimos, mas depois das 15 horas você começa a gastar a reserva de sono que precisaria usar à noite. Ambiente arrumado, mente um pouco mais calma. Então tá, agora sim, chegou a hora de detalhar o famoso método que promete o sono em 120 segundos. A técnica, na verdade, é uma mistura de relaxamento muscular progressivo com uma espécie de limpeza mental. Mas pode ficar tranquilo, não é coaching do sono, tá? Ninguém vai pedir pra você repetir a afirmação positiva pro travesseiro, nem visualizar um colchão milionário. Vamos ver cada etapa com calma. A ideia é começar de cima para baixo. Primeiro, o rosto. Relaxe ele completamente. Uma dica prática é contrair tudo por alguns segundos e soltar de vez. Solta a testa, relaxa as bochechas, a mandíbula, sente a língua ficar mole na boca. Respira fundo, expira devagar. E quando soltar o ar, sinta o peito relaxar junto. Imagine cada músculo lentamente se soltando. Depois desce para os ombros, deixa eles caírem como se estivessem derretendo, liberando toda a tensão. Aí relaxa um braço de cada vez, sentindo o peso dele desde o ombro até a pontinha dos dedos. Primeiro o direito, depois o esquerdo. Respira fundo. Agora a perna direita. Primeiro a coxa, depois a panturrilha e, por fim, o pé. Segue para a perna esquerda nesta mesma sequência. É como se cada parte do corpo fosse ficando pesada, afundando na cama. Por último, o mais difícil, a mente.
O truque é dar para a mente algo completamente inútil para ela fazer. Neutro o suficiente para não estimular, mas presente o suficiente para não deixar os pensamentos entrarem. Você tem 3 opções. Opção 1, imagine-se deitado numa canoa, num lago tranquilo. Céu azul, nuvens passando devagar. Você apenas boiando ali. Opção 2, imagine-se balançando numa rede de veludo preta, num quarto completamente escuro e silencioso. Nada acontece. Opção 3, repita mentalmente por 10 segundos. Não pense, não pense, não pense. Se um pensamento aparecer, não lute, não julgue. Só volte para a imagem ou para a frase. Seja gentil consigo. O segredo não é forçar o sono, é parar de lutar contra ele. O corpo quer dormir, você só precisa sair do caminho. Mas tem um detalhe. A promessa dos 2 minutos é o que fez o método ficar famoso. Mas transformar sono em meta de produtividade. Durma em 2 minutos. Aí você deita pensando. Valendo. Botão da pressão ligado, ansiedade gerada com sucesso. E é aqui que a expectativa da internet bate de frente com a realidade. O tempo normal para uma pessoa saudável pegar no sono fica ali entre 5 e 20 minutos. Ou seja, 2 minutos está bem fora da curva. Adormecer rápido demais não é um superpoder. Na verdade, se uma pessoa apaga consistentemente em menos de 5 minutos, isso pode ser um sinal de alerta. Pode ser sinal de que o corpo está tão privado de sono, tão exausto, que ele desmaia na primeira oportunidade. Então quer dizer que a gente joga tudo fora? Se a meta dos 2 minutos é furada, nada se aproveita? Não, pelo contrário, a verdade é que o segredo não está num truque mágico, mas sim na combinação inteligente de várias práticas que funcionam. A grande lição que a gente pode tirar dos militares não é o tempo, é a disciplina. A técnica de relaxamento é ótima, super válida, desde que você a faça sem a pressão do relógio. Combine isso com aquele ambiente ideal que a gente falou e seja consistente. E o mais importante, crie uma rotina, ok? Então, resumindo a história toda, o tal método militar é uma ferramenta de relaxamento fantástica, mas o verdadeiro segredo está na disciplina, em preparar o ambiente. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias, sem exceções, mesmo nos fins de semana. Ah, e detalhe, se você tá uns 20 minutos olhando pro teto, negociando com o universo, fazendo promessas tipo, se eu dormir agora, amanhã eu viro outra pessoa. Hora de mudar a estratégia. Levanta. Sim, eu sei, dá preguiça, mas não fica na cama sofrendo. Sai do quarto, vai fazer algo bem chato por uns 10 minutinhos. Luz baixa. Nada de celular. Nada de vou só ver uma coisinha. Porque a gente sabe que essa coisinha vira 40 minutos e um vídeo sobre teorias da Atlântida. Faz algo monótono como organizar uma gaveta, ler 2 páginas de um livro de um assunto que não te interessa. Por quê? Porque o seu cérebro é igual criança inteligente, aprende rápido. Se você fica deitado, acordado, irritado, rolando de um lado para o outro, ele começa a pensar, ah, então cama é lugar de ficar acordado pensando na vida? Entendido. E é exatamente isso que ele vai fazer na noite seguinte. Então a regra é simples, cama é para dormir, não é para planejar o futuro, não é para relembrar uma discussão de 2017. E claro, um aviso final, mas muito, muito importante, se a dificuldade para dormir é algo constante na sua vida, converse com seu médico. Então fica a pergunta, qual dessas pequenas mudanças você pode tentar colocar em prática? Quem sabe já hoje à noite? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. E se não fez, se inscreve também. Canal cheio de ideias, onde o improvável faz sentido.